Agora a gente vai, Paulo, para a série, né? Para o nosso quadro Visão Catarinense. É verdade. Pois é, Diane, hoje temos mais uma entrevista que eu gravei essa entrevista da série Visão Catarinense. Essa entrevista que a gente está ouvindo várias personalidades da política e da economia aqui no nosso estado, buscando, é claro, respostas sobre a retomada da economia e de como enfrentar da melhor maneira esse vírus letal. Então vamos a ela. Eu começo a entrevista com o ex-governador Raimundo Colombo, perguntando o seguinte, governador: o senhor enfrentou uma recessão, e uma recessão braba e problemática, exatamente durante o seu governo. Vem uma recessão por aí, por causa do coronavírus, e pelo visto muito mais grave e com muitos outros problemas. Como é que o senhor acha que deveria enfrentar essa recessão que vem por aí, essa crise econômica que já se apresentou? Bom, Paulo, é um prazer estar aqui com você e ter essa oportunidade, é um privilégio para mim, quero abraçar, cumprimentar a todos. Eu entendo que o desafio é muito grande, é um desafio realmente complexo, ele tem várias faces. Uma face é a da saúde, que está nos desafiando. Ninguém te diz direito o que vai acontecer, mas os números todos os dias assustam e há uma necessidade de dar muita prioridade a isso. O segundo aspecto é a questão econômica, é grave, é gravíssima, né? E não tem como esconder que também tem uma crise política que já vinha latente e que agora ela toma proporções gigantescas, né? O senhor considera que o isolamento é o ideal? O isolamento ele tem três estágios, né? Nas cidades onde não há nenhum caso, o que você faz é uma abordagem, né? Na entrada da cidade, há pessoas da área da saúde informam, orientam, né? Medem a febre, faz os cuidados preliminares. No estágio amarelo, quando numa cidade tem um caso, 2 casos, você faz um monitoramento, e aí é um sinal amarelo. E quando há uma transmissão comunitária de proporção bastante elevada, aí realmente é um sinal vermelho. Então você fazer os 3 foi um erro, tudo ao mesmo tempo, né? Fechar tudo antecipado ao mesmo tempo. O que está acontecendo na economia? Você libera, a pessoa reabre a empresa, ela não está conseguindo vender, ela está queimando o estoque, ela não tem orientação, ela não está recebendo apoio, ela acaba demitindo as pessoas, fechando a empresa, né? No seu entender, está faltando liderança. Com certeza. Esse negócio não é para tocar como chefe de almoxarifado, né? Para ler um relatório. Você tem que ser uma autoridade que apresente caminhos, que busque alternativas. Eu acho que isso está faltando, né? E isso é muito grave, porque o Sebrae divulgou um número de desemprego em Santa Catarina absurdo, 406 mil pessoas desempregadas neste período, né? Imagine o que vem pela frente. E não é uma coisa simples, né, Paulo? Porque depois que você fecha a empresa, né, até você reabrir, até você formar capital de novo, a tendência é muito ruim. Nós não podemos deixar isso acontecer. A ajuda do governo seria baixando imposto? Baixando imposto, disponibilizando juros zero, né, oferecendo postergar impostos, postergar pagamento de energia elétrica. Enfim, tem que reunir o setor, cada setor, e ver o que tem que fazer. Eu acho que o governo federal está tendo, na área econômica, posições muito interessantes e positivas, né? Mas você não pode deixar as coisas se desarrumarem, Paulo. Você tem que se antecipar, não é? Porque o cara que tem uma empresa, não vende, o dinheiro está consumindo, o salário das pessoas, ele começa a tomar medidas. Então eu preciso agir antes disso, né? Assim que nós vencermos a questão do coronavírus, da doença, nós vamos viver a questão do dinheiro. E aí quem é que tem que dar essa estabilidade? Quem é que tem que agir de forma fundamental? É o Estado. O Estado em todas as suas instituições. Ele tem que ser a garantia, ele existe para proteger as pessoas. Eu acho, sinceramente, que o servidor público deve se organizar e discutir internamente uma forma de, por alguns meses, inclusive, aceitar uma redução do salário. Porque de onde que vai vir o dinheiro? O governo federal liberou 4 meses, então você vai ter uma situação regular por 4 meses. Mas e depois? Governador, eu vi uma postagem do senhor falando sobre os hospitais de campanha. E o senhor falava de um protocolo que foi feito durante o seu governo e que, por sinal, esse protocolo foi assimilado pela ONU. Sim. E como é que o senhor vê a situação dos hospitais em Santa Catarina? O senhor colocou alguns hospitais durante a sua gestão. Que tipo de trabalho o senhor acredita que tenha que ser feito?
O que deveria ser feito? O hospital de campanha é a última coisa a ser feita nesse processo. O primeiro, é bem simples, está escrito isso. O primeiro é você aproveitar a rede que você tem, pública e privada. Fazer remanejamentos, transferir doentes com menor gravidade, aproveitar o hospital e a sua estrutura. Esse é o primeiro passo. O segundo, remanejar qualquer coisa ociosa que existe, ocupar, fazer um plano de ocupação. O terceiro é ativar os novos, que estão em obras quase semi-acabados, que são muitos aqui em Santa Catarina, praticamente prontos. O quarto é você tomar conta de um hotel e transformar ele num hospital. Porque você já tem o quarto, você já tem o banheiro, você tem a estrutura, é muito mais simples, muito mais barato, muito mais rápido. O hospital de campanha pode ser feito? Pode, numa necessidade, quando a proporção está gigantesca. Agora, quais são os problemas? 50%, 40% do custo de um hospital de campanha você perde. Porque quando você desmonta, a maior parte você não aproveita mais. Então, está sendo feito no Rio, está sendo feito em São Paulo, foi feito na China, ok. Talvez, se a coisa se agravasse aqui, seria necessário. Mas é a última coisa. Eles começaram por isso, e isso foi um erro fatal, né? Um erro grave, inclusive com as consequências que todos nós já conhecemos. O senhor falou que a situação fica muito mais grave quando é a sobrevivência. E daí o dinheiro está sendo colocado em pauta, o emprego. E dentro desse quadro, com a política também em crise, numa situação de fragilidade e com a possibilidade até do impeachment. Como o senhor vê esse quadro? Questão de impeachment, Paulo, eu acho que neste momento é uma coisa muito ruim de tratar. Primeiro você tem que respeitar um governante eleito pelo povo, né? Eu acho que só se tiver uma situação extrema para afastar um governante eleito pelo povo. Eu acho que tem esse caso, que é um caso grave, né? Eu não consigo entender como é que cometeram um erro desse tamanho. No nosso período no governo, período esse que já vinha do Luiz Henrique, né? E eu acho que esse é um aspecto importante. O senhor fez pagamentos adiantados? Nunca, isso é impossível de fazer. E a gente tinha uma estrutura, tinha um grupo gestor, que era o Procurador-Geral do Estado, que olhava toda a parte jurídica, o secretário da Administração, que olhava a parte legal da concorrência, o secretário da Fazenda, a parte orçamentária e financeira, e o chefe da Casa Civil sobre as políticas de governo. Então nada passava sem este grupo gestor. E o senhor tinha conhecimento de tudo? De tudo. Nós tínhamos um limite. Sempre passava pelo governador? Sempre. Porque eu acho o seguinte, se o governador sabe, é ruim. Se o governador não sabe, também é muito ruim. Porque se alguém pode comprar com 33 milhões de reais sem licitação, pagar adiantado e o governador não sabe, é uma tragédia. O senhor acredita que tenha ineficiência, incompetência, prepotência ou má-fé nesse cenário que foi criado agora? Eu não sei, eu quero assim ajudar, sabe? Quero falar do futuro, eu quero fugir do aspecto da crítica. E o que o senhor pode fazer para ajudar? Me disponibilizar, todo mundo do governo que me liga, prefeitos que me ligam, eu disse, olha, nossa experiência é essa, eu não sei, mas fale com fulano de tal que sabe, tem um técnico no governo que é especializado. Então esse foi um dos erros do governo, foi dizer que todo mundo que estava lá não prestava, eu sou da nova política e o cara que está lá não serve, é corrupto. Tem muita gente boa que ajudou o governo anterior, que ajudou 20 governos ou 10 governos antes de mim e que continuaram me ajudando. Se o governador tivesse mantido o grupo gestor, eu duvido que isso tivesse acontecido, porque alguém iria ir lá dizer, eu não assino. Qual o primeiro passo, encerrando a nossa entrevista, qual o primeiro passo que o senhor acredita que tenha que ser dado pós-pandemia? Eu acho que antes já, né, em paralelo, e dá para fazer, é começar a cuidar da parte econômica, né, que eu acho que é um setor gravíssimo, né? O governo tem que reencontrar seu caminho, né, e reorganizar a sua estrutura, porque praticamente desmanchou inteira agora, né, e fazer com grandeza, né, tem que buscar na sociedade, não pode ser num grupinho político interno. Vê quem é que pode ajudar em tal lugar, tenta montar um grupo de crise, mas com alta qualidade e independência, né? Pede apoio aos poderes, tem que ir lá conversar com cada um, pedir ajuda, né? E conversar com a imprensa, abrir, olha, vamos nos ajudar, tem coisas aqui que nós podemos trabalhar juntos. Santa Catarina tem uma história de grandeza, de superação, de força, né? E nós temos um povo extraordinário que cumpre com o seu dever. Vamos criar um clima de harmonia, vamos somar as nossas forças. Questão política, meu Deus, vai lá na frente, fala disso depois, né? Eu acho um erro tão grande politizar esse processo. Paulo, eu fiquei 1 ano e meio praticamente sem dar entrevista, sem falar, só torcendo para dar certo e apanhando bastante. Mas era o meu papel. Quer dizer, será que é tão difícil fazer isso? Não é. Obrigado.
Que bom lhe ouvir. Prazer grande. Obrigado. Um abraço a todos aí.